Encontrei minhas coisas em sacos de lixo no portão. Minha mãe estava lá com meus irmãos. Você tem 29 anos, vaza daqui agora. Eu sorri, entrei no meu carro e fui embora. 4 meses depois, minha mãe mandou 35 mensagens. Onde você está? Deixe um comentário abaixo para nos contar de onde você é. Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais histórias. Manhã, a coroa já tinha botado os pratos na mesa quando eu desci. Torrada, ovo frito, molhinho e pimenta do jeito que eu gosto, do lado. Ela fazia isso direto quando eu estava no colegial, antes de ir pro treino de solda. Por um segundo, até me iludi que isso significava alguma coisa. Vou ficar só 2 dias fora, falei, puxando a cadeira. É só um contrato de manutenção na usina em Brookings, mas segunda começo no trampo novo. Ela só balançou a cabeça, mexendo o café de boa. Que bom, filha, falou. Parecia mais automático do que sincero. Nem tirou os olhos do celular, para a dona do lado dela, mesmo quando eu sorri. Sei que não é uma firma grande que nem a Maroshi, mas o salário é bom. Benefícios, tudo certinho. Vou conseguir quitar o que te devo, finalmente. Continuou sem me olhar, só um humor distraído. Digitou alguma coisa e virou a tela para eu não ver. Foquei nos ovos. Não viajei, falei para mim mesma. Ela me acolheu quando precisei. Não era obrigada a nada. Quando levantei para lavar o prato, ela finalmente olhou para mim e falou: dirige com cuidado. Pode deixar, falei. Me deu um beijo na bochecha meio rápido e um abraço de lado, tipo para inglês ver, aí voltou pro celular. O sol da manhã fazia umas sombras grandes enquanto eu ia pro carro. A mochila bateu por causa das ferramentas de solda. Botei no porta-malas como quem tá começando uma vida nova. E quando saí da garagem, dei uma olhada para trás e vi a cortina mexendo. Bem pouquinho. Só o suficiente. Voltei para casa umas 6:30 da tarde, antes do que eu esperava. O serviço tinha terminado mais rápido e eu estava louca para cair na cama. Minhas mãos estavam cheirando a metal quente e borracha queimada, um cheiro familiar, que me botava no chão. Mas quando diminui a velocidade para parar na frente de casa, vi logo sacos de lixo pretos, vários, enfileirados na beira do gramado. Alguns rasgados, com meia, blusa, caderno, até minhas luvas de solda espalhados na grama perto do portão. Minha mochila estava em pé, torta, como se tivessem jogado de qualquer jeito. Meu monitor gamer encostado no correio, sem caixa, lacrado, bem na frente dos sacos. Minha mãe, segurando o celular como se estivesse gravando um vídeo de receita. Do lado dela, a Doris com o braço esticado, fazendo selfie, mostrando tudo pros seguidores dela. Escutei a voz dela antes de sair do carro. E aí está ela, de volta de mais uma viagem de negócios, devendo R$ 8.000 de aluguel. Prestem atenção, gente. É isso que é ser folgada. O ruivinho andando de um lado pro outro, que nem segurança de boate sem ter o que fazer. Quando me viu chegando, fez um sorrisinho de lado, foi até um dos sacos e deu um chute forte, jogando meus livros na terra. Finalmente, ele resmungou. A sanguessuga da família tá fora de vez, abri a boca, mas não saiu nada. Meu peito parecia que tinha desligado, tirado todo o ar. Minha mãe levantou o celular e começou a narrar, com uma voz ensaiada, de atriz. Josefina Faria, 29 anos, morando no meu porão há meses, que nem parasita, acabou. Esse é seu aviso de despejo. Público e para sempre. Uns vizinhos parados nas varandas, duros. A dona Celeste, da frente, segurando a guia do cachorro com as 2 mãos, sem expressão nenhuma. O seu Evariz filmando de trás de uma moita. Ninguém se mexeu. Ninguém falou nada. Me abaixei devagar, pegando o livro de capa dura que tinha caído do saco. A capa estava amassada. Desamassei, botei do lado e peguei a próxima coisa. Não chorei, não gritei. Só fui botando as coisas no carro, uma por uma, enquanto a voz da Doris ficava berrando atrás de mim, narrando cada passo, que nem se fosse o trabalho dela. Fechei o porta-malas com cuidado e me virei, pela última vez. Eles ainda estavam filmando, sorrindo. Aproveitem o show, falei baixinho. Vocês vão ouvir falar de mim. Tinha acabado de fechar a porta de trás do carro quando escutei a porta da varanda abrindo com estrondo. Meu pai desceu os degraus, vermelho, com a mandíbula travada, e sem falar nada, jogou um molho de chaves na minha direção. Bateu do lado do meu rosto e caiu no cascalho. Pega as tuas tranqueiras e some daqui, ele gritou. Você não é mais nossa filha. Adulto de verdade não fica encostado nos pais nessa idade. Pisquei,
esfregou a bochecha onde o metal tinha batido e me abaixei para pegar as chaves. Não hesitei, não na frente dele. Ele parado ali, de braço cruzado, esperando um ataque dramático, a Doris com a câmera virada para pegar a melhor cena. O Ruivinho andando de um lado pro outro de novo, sorrindo que nem quem já ganhou o jogo. Abri a porta do carro, entrei e fechei com cuidado. Antes de ligar o motor, olhei pela janela pros três, mãe com a indiferença ensaiada, Doris com o nojo falso, Ruivinho com a crueldade de sempre. Aí olhei pro meu pai, ele não desviou o olhar, mas alguma coisa brilhou, confusão, talvez, quando eu também não desviei. Girei a chave, saí devagar e não olhei para trás. Dirigi sem rumo por um tempo. As ruas que eu conhecia se misturavam. Em algum momento, parei no estacionamento do supermercado, com os faróis apagados, o motor ligado, só sentada ali, com as duas mãos no volante. Só quando cheguei no apartamento da Palmira, com a luz da varanda acesa, que lembrei do envelope. Tava no fundo da minha pasta há mais de um ano, papel grosso, sem remetente, só meu nome com a letra inconfundível do meu avô. Ele tinha me dado no hospital, umas semanas antes de falecer. Falou, não abre a não ser que a coisa fique feia. Nunca pensei que ia precisar, mas agora tudo dentro de mim dizia, abre essa porcaria. Botei a mochila no chão, peguei o envelope do bolso lateral e coloquei no meu colo. A Palmi fez um chá e botou na mesa do meu lado, depois entrou no quarto dela sem fazer pergunta, ela sabia que eu ia falar quando estivesse pronta. Fiquei olhando pro envelope um tempão antes de abrir. A aba abriu fácil, como se estivesse esperando pacientemente esse tempo todo. Dentro tinha uma carta dobrada, uns documentos com firma reconhecida e um cartão de visita de um escritório de advocacia do centro. A carta era escrita à mão. Josefina, se você está lendo isso, é porque eles fizeram o que eu temia. Não pude te proteger deles enquanto estava vivo, então estou fazendo isso agora. Deixei parte da casa, a cabana do lago e o prédio da loja no seu nome. É tudo legal, tudo documentado. Você não deve nada a eles, nem desculpas, nem silêncio, nem culpa. Isso é para quando eles esquecerem o seu valor. Vovô. A vista ficou embaçada. Meus dedos tremiam, não de tristeza, mas de uma parada mais forte, tipo clareza. Os documentos comprovam tudo, um testamento vitalício. Meu nome estava lá, com as porcentagens, 40% da casa da família, 50% de uma cabana no lago lá em Coos County, 35% do prédio comercial onde a firma do meu pai funcionava, na rua Riverdale. No cartão de visita estava escrito Leandro Quintas, Advocacia Imobiliária e Patrimonial. No dia seguinte, liguei. A recepcionista ficou meio assim até eu falar o nome do meu avô, aí me arrumou um horário de última hora para aquela tarde. O escritório do Dr. Dorsey era num prédio de pedra antigo perto da faculdade, móveis de madeira escura, um relógio fazendo tic-tac baixinho, paredes cheias de livros de lei. Ele lembrou de mim na hora. Você vinha com ele nas reuniões, falou. Sempre com aquele caderninho vermelho. Concordei com a cabeça. Ele analisou os documentos com cuidado, virando as páginas com uma precisão que só quem tem anos de experiência consegue ter. Quando olhou para cima, não dava para saber o que ele estava pensando, mas a voz dele era firme. Tá tudo certo. O testamento foi finalizado antes do seu avô falecer. Eles não podem te tirar legalmente, vender nada sem sua permissão, nem dizer que não sabiam de nada. Se eles estavam cobrando aluguel, ou pegando empréstimo usando alguma dessas propriedades, eles podem estar numa enrascada maior do que imaginam. Me encostei na cadeira, com o coração ainda batendo forte. Tô pronta para seguir em frente, falei. Ele se inclinou um pouco. Então, vamos começar. A primeira mensagem chegou naquela noite. Doris, 8h47 da noite, aí, espero que não esteja brava. A live não era para te humilhar, era só conteúdo. Você sabe como é o algoritmo. Não respondi. De manhã, tinha mais 12 mensagens, 2 chamadas perdidas da coroa, um áudio do Ruivinho. Tá exagerando. Nem foi tão sério assim. Sabe como ela é. Volta pra gente conversar que nem gente grande. Mandei tudo pro Dr. Dorsey. No meio do dia, o número do meu pai apareceu na tela. Pai, 1h14 da tarde, precisamos que você assine umas coisas, sem drama, só papelada, sem explicação, sem desculpa, só ordens, como se eu fosse uma funcionária que perdeu o prazo. O Dr. Darcy respondeu por mim com um aviso formal e breve que toda a comunicação dali pra frente tinha que ser feita pelo escritório dele.
Ele botou o advogado da família deles em cópia. Desliguei a confirmação de leitura e deixei o silêncio fazer o trabalho. Passei as horas seguintes organizando as poucas coisas que eu tinha conseguido salvar. A Palme tinha arrumado uma prateleira para mim, e eu botei meus livros lá, menos da metade da minha coleção, mas já era alguma coisa. Dobrei as roupas limpas, coloquei o monitor com cuidado perto da escrivaninha e fiquei olhando pro amassado na moldura. Aí peguei uma caneta. Fazia anos que eu não escrevia num diário, mas naquela noite abri um caderno em branco e escrevi uma frase. Eles só me escutaram quando eu parei de explicar. As palavras vieram mais fáceis depois disso, sem raiva, sem vingança, só observações, o que eu via nos olhos deles, o que eu não via no coração, o que eu tinha confundido com segurança, o que eu nunca mais ia esquecer. Quando fechei o diário, meu celular ainda estava vibrando a cada minuto, áudio da Dores, indiretas do Ruivinho, insistência do pai. Virei o celular com a tela para baixo e deixei vibrar no colchão. Eles eram barulhentos. Sempre foram. Mas dessa vez, meu silêncio dizia mais do que os gritos deles jamais diriam. O Dr. Dorsey ligou 2 dias depois, com a voz calma, mas objetiva. Terminamos de analisar o histórico de renda das propriedades, falou. Seus pais e seu irmão estavam cobrando aluguel da cabana do lago e do prédio comercial. Sem te falar nada. Fechei os olhos. Quanto? Pouco mais de R$50 mil. 3 anos de pagamento de inquilino, sua parte nem sequer foi reconhecida, falou reconhecida como se fosse um erro de escritório, nós dois sabíamos que não era. No fim do dia, cartas com aviso de recebimento tinham sido enviadas para o advogado da família, explicando o valor exato devido e minhas porcentagens de posse. O Dr. Dorsey também tinha entrado em contato com os bancos envolvidos com os empréstimos da firma, ligados ao prédio comercial. Se eles tinham aprovado o financiamento sem a assinatura de todos os donos, eles também estavam correndo o risco. O silêncio que veio depois foi diferente dessa vez, não de choque, nem de mágoa, de cálculo. 3 dias depois, o Ruivinho apareceu no meu novo trabalho. Era uma terça-feira à tarde, de boa. Tinha acabado de bater o ponto para almoçar e estava indo para o estacionamento de trás quando vi ele encostado no meu carro, de braço cruzado, mexendo no celular. Continuei andando, nem parei. Josefina, ele falou, com um tom muito relaxado. Tem 1 minuto? Continuei com as chaves na mão, esperta. Ele entrou na minha frente. A gente precisa conversar. Olhei direto nos olhos dele. Você tá invadindo. Sai da frente. Ele chegou mais perto, com a voz baixa e tensa. Tá destruindo a família por causa de uma tecnicidade. Esse dinheiro não era seu. Quer bancar a advogada? Beleza, mas não vai terminar como você pensa. Nem me mexi. Sai de perto do meu carro. Uns colegas de trabalho apareceram na saída. Um deles me chamou. O Ruivinho olhou para trás, aí se afastou, resmungando alguma coisa. Não vou repetir, falei, pegando o celular, isso é assédio. Precisa ir embora. O segurança me encontrou na porta uns minutos depois. Ele já tinha sumido. Lá dentro, fiz um boletim de ocorrência na recepção e mandei a filmagem da câmera do estacionamento pro Dr. Dorsey. Ele respondeu em menos de 1 hora, anotado e registrado, seguindo conforme combinado. Eles fizeram o primeiro movimento. Agora iam aprender como é jogar na defesa. Eles vieram numa quinta-feira à noite, logo depois do pôr do sol. Escutei a batida primeiro, forte e impaciente, aí as vozes, muita gente. Fui até a porta sem abrir. A filmagem da câmera de segurança no meu celular confirmou o que eu já imaginava, os 4. Minha mãe segurando um lenço, meu pai de braço cruzado e maxilar travado, Ruivinho encostado na parede como se isso fosse humilhante para ele, e a Dores parada de lado, meio olhando para a porta, meio mexendo no celular. Josefina, a coroa chamou, com a voz embargada. Por favor, filha, a gente só quer conversar. Isso tudo saiu do controle. Meu pai deu um passo para frente. Abre a porta, tá agindo que nem criança. De trás deles, o Ruivinho resmungou alguma coisa que não consegui ouvir, a Dores nem olhou para cima. Não respondi na hora. Queria que eles sentissem o desconforto, que ficasse claro. Meu pai bateu de novo, mais forte. Somos sua família. Não pode simplesmente nos ignorar por causa de papel. Falei alto e claro, para que o microfone pegasse. Toda a comunicação futura deve ser feita através do Dr. Dorsey. Já foram informados disso. Deu um silêncio, como se eles não esperassem que eu respondesse. A voz da coroa veio em seguida, mais fraca. Não precisa fazer isso.
A gente pode resolver, nós 5, apagamos os vídeos, damos um jeito. Na filmagem, vi a Doris dar uma olhada no celular e esconder atrás das costas. Ela não estava ali para fazer as pazes. Estava ali para filmar. Não vou discutir nada sem representação legal, falei. Se permanecerem aqui, vou chamar a segurança do prédio. A cara do meu pai fechou. Então tá se escondendo atrás de advogado agora? Você que disse que eu não era sua filha, lembra? O ruivinho desviou o olhar. A Doris começou a digitar alguma coisa. A coroa secou os olhos, sem ter o que dizer, ficaram ali por mais um minuto, aí foram embora, devagar, sem falar nada. Assim que o corredor ficou vazio, tranquei a porta e abri o notebook. O Dr. Darcy tinha acabado de me mandar um arquivo novo, marcado minuta inicial de negociação de acordo. A proposta veio 2 dias depois. O advogado deles mandou um e-mail para o Dr. Dorsey com uma proposta. Eles me transferiram a posse total da cabana do lago se eu concordasse em abrir mão de qualquer direito sobre o aluguel atrasado ou renda futura do prédio comercial. O Dr. Dorsey nem pensou 2 vezes. Rejeitamos, ele respondeu. E reafirmamos nossos termos originais. A cabana valia menos de 1/3 do que me deviam. Eles achavam que eu ia morder a isca, deixar eles se safaram em troca de paz e uma herança simbólica. Mas eu não estava interessada em simbolismo. Queria reconhecimento. Me encontrei com o Dr. Dorsey na manhã seguinte e expliquei o que importava para mim: um plano de pagamento formal por aluguel atrasado, uma empresa terceirizada para cuidar de toda a renda futura, e uma confissão escrita de má gestão financeira. Quero por escrito, falei. E quero assinar. Ele concordou com a cabeça. Então é isso que vamos exigir. Enquanto as negociações se arrastavam, as rachaduras começaram a aparecer. A Doris perdeu mais de 5.000 seguidores em uma semana. Alguém do colégio tinha me reconhecido na live dela e começou a postar provas. Uns patrocinadores cancelaram com ela. Ela apagou o vídeo do despejo, mas a internet não esquece. A firma do meu pai também sentiu o golpe. Parece que um cliente viu um trecho e resolveu não seguir em frente com um projeto. Aí um pedido de empréstimo foi barrado. Quando os bancos começaram a analisar os documentos de posse, o testamento apareceu. A coroa parou de mandar mensagem. O ruivinho mandou um e-mail raivoso que o Dr. Dorsey encaminhou sem comentar. A Doris tentou ligar 2 vezes. Não atende. Quando o advogado deles finalmente respondeu, o tom tinha mudado, menos agressivo, mais cuidadoso. Concordaram com tudo: pagamentos mensais, supervisão terceirizada e um reconhecimento por escrito assinado pelos 4. Li o documento 2 vezes antes de assinar. No final, logo acima do meu nome, acrescentei uma frase: a verdade não é traição. É o que acontece quando o show termina. Mandei de volta e esperei. A parte final ainda não tinha acontecido. Eles ainda tinham mais uma coisa para fazer. O apartamento era pequeno, mas era meu. Um quarto, assoalho desnivelado e uma fresta na janela da cozinha que assobiava quando o vento batia. Mas o contrato estava no meu nome, e o primeiro aluguel saiu direto do meu salário no trabalho novo de solda. Sem espaço compartilhado, sem tempo emprestado, sem ninguém filmando na porta. 2 dias depois que me mudei, o envelope chegou, um cheque, a primeira parcela do aluguel atrasado que me deviam, grampeado num bilhete dobrado escrito pela minha mãe. Esperamos que possamos deixar isso para trás e ser uma família de novo. Com amor, mamãe. Fiquei olhando para aquilo um tempão, não porque me tocou, mas por causa do quanto não tocou. Não tinha pedido desculpa, nem reconhecimento, só a esperança de que eu esquecesse o quanto custou para finalmente me deixarem em paz. Coloquei o cheque na gaveta. Não respondi. Naquela noite, enquanto esvaziava a última caixa, encontrei meu HD externo antigo. Liguei por costume, dando uma olhada nas pastas, trabalhos da faculdade, fotos, notas fiscais e aí vovô Onda. Cliquei para ver. Aí, garota, se tá ouvindo isso, acho que já não tô mais por perto. Mas quero que lembre de uma coisa: você vai ficar bem. Mesmo que eles nunca peçam desculpa, algumas pessoas só te dão valor quando podem te usar. E quando você para de deixar, eles chamam de traição. Deixa eles. Você só continua sendo você. Fiquei sentada ali por um tempo, deixando a voz dele preencher o quarto, sem gritaria, sem silêncio para usar como arma, só o calor constante dele ecoando por uma caixa de som emprestada num lugar que pertencia só a mim. Apertei para salvar, fiz backup do arquivo e coloquei o HD na gaveta, do lado do
Depois de tudo que contei para vocês, acho que a maior lição que eu tirei disso tudo é que, às vezes, o silêncio fala mais alto que qualquer grito. É sobre saber o seu valor e não deixar que te diminuam, mesmo que venha de quem você menos espera. E principalmente, sobre não ter medo de lutar pelo que é seu, de verdade. Agora, queria saber o que vocês acharam da história? Alguma vez já passaram por algo parecido? Qual a maior lição que vocês tiraram dessa minha jornada? Queria muito saber a opinião de vocês.